Lucas 15, capítulo 15, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. A mídia está me ajudando, amém. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Vou ler por aqui, gente, porque eu não consigo chegar lá. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e o matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E é uma passagem bastante conhecida, mas que ela vem falando profundamente acerca de um filho que pediu ao seu pai a herança dele, antes mesmo desse pai morrer. E sabemos que a herança ela passa para o filho quando o pai morre. Só que esse filho pediu antes do tempo. E esse pai não obrigou aquele filho a ficar com ele, mas permitiu que ele pegasse a sua herança e fosse embora. E aí Deus começou a falar algumas coisas comigo quando eu estava estudando. Hoje é um domingo especial, porque é o domingo do Dia dos Pais, né? E aí eu falei: Senhor, é o Dia dos Pais, é o dia da ceia, e também é um dia de comunhão e reflexão e celebração. Então, nós estamos aqui hoje para celebrar. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção é que na casa desse pai houve dor, houve abandono, houve rejeição do filho para com o pai. Uma casa onde o filho foi embora. Foi o que aconteceu naquela casa. Mas também uma casa onde havia um pai. E hoje eu quero que você não olhe apenas para a história de um filho que foi embora. Quero que você olhe para o coração de um pai que recebeu o filho de volta. E é isso que você precisa prestar atenção. Porque se nós prestarmos atenção, talvez possamos chamá-la de outra maneira. A história de um pai que ama um filho que foi embora. E não a história do filho pródigo.
E aí o que é o interessante nessa história, o que mais me chamou a atenção, que eu não vou ficar presa a todos os versículos para não perder muito tempo, é que esse filho, eu vou falar só desse, tá? Não vou falar do outro, porque senão fica muito extenso. Esse filho, quando pega o dinheiro, vai embora, vai para uma terra longínqua, ele faz tudo o que ele quer. Tudo que ele queria, ele faz naquele lugar para onde ele foi. Só que acontece um tempo de escassez, acontece um tempo de necessidade. E quando chega a necessidade, que os recursos dele acabam, ele reconhece que ele errou em ter abandonado o seu pai, em ter pedido a herança dele antes do tempo e ter ido embora. E aí eu comecei a indo pesquisando, a lendo e estudando, porque ele fala para o pai, pai, me dá a minha herança. E aí o que significa isso? Me dá, eu quero ir embora. Ele não queria ter relacionamento com o pai. Ele queria somente os bens do pai. E quantas das vezes nós nos encontramos nesse lugar, que nós queremos somente os bens do pai, mas não queremos nos relacionar, não queremos ter intimidade com o pai, não queremos obedecer o pai, queremos servir o pai da maneira que nós achamos que nos convém, porque já muitas vezes eu ouvi essa palavra sendo ministrada e eu falava, nossa, mas que filho ingrato. E aí hoje o Senhor falava ao meu coração, quantas vezes você também foi ingrata? Eu falei, Jesus, que isso? Pega leve, né? Não precisa vir com força. Aleluia. E porque muitas das vezes nós estamos na condição desse filho mais novo, que só queremos receber do pai e não queremos nos relacionar com o pai. E aí ele fala para o pai, dai-me. Ele queria aquilo que o pai podia oferecer, mas não queria permanecer na presença do pai. Ele queria uma herança, mas não queria a casa. Porque é possível querer as bênçãos de Deus sem querer o Deus das bênçãos. É possível querer aquilo que está nas mãos do pai, mas não querer viver na presença do pai. Talvez hoje essa seja uma pergunta para mim e para você. Eu quero Deus ou apenas aquilo que Deus pode me dar? Porque quando colocamos a bênção acima do abençoador, significa que nós queremos a bênção e não o abençoador. Porque aquele filho, ele queria o quê? Ele queria independência. Ele queria mandar na vida dele, ele queria organizar o dinheiro dele. Só que não era tempo. E bênção fora de tempo, ela é transformada em maldição. Bênção fora de tempo, ela produz morte. E foi isso que aconteceu com ele. Ele morreu espiritualmente. Não fisicamente, mas espiritualmente, ele morreu. Porque ele pegou a bênção antes do tempo. E aí ele vai e faz tudo o que ele queria. E o que acontece? Ele reconhece, certo momento, que longe de casa ele estava vazio. Mas isso só acontece quando a pessoa reconhece que ela precisa voltar. Que ela precisa ter um encontro com o pai. O filho parte para uma terra distante e ali desperdiça tudo. Dinheiro, acaba, os recursos. A distância da casa não era liberdade, era vazio. Ele saiu pensando que encontraria uma vida melhor, mas ele não encontrou uma vida melhor. Mas chegou ao ponto de desejar a comida dos porcos. E aí, quando eu lia, eu me lembrei de quando eu me desviei, que eu achei que Deus precisava fazer na minha vida algo, eu estava passando por um processo muito difícil, eu falei, não, estou cansada de servir, agora eu vou fazer do meu jeito. Me desviei. Só que quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, fiquei 7 anos desviada, eu percebi que tudo aquilo que Deus havia me libertado, eu retrocedi.
Eu voltei a beber, eu voltei a fumar. Quando eu já estava quase voltando a me drogar, Deus foi, me trouxe de volta. Mas por quê? Porque eu me distanciei do Pai. E quando nós nos distanciamos do Pai, o mal, ele ganha espaço na nossa vida, nas nossas atitudes, na nossa mente, porque o nosso pensamento já não é mais como o pensamento do Pai. Porque diz a psicologia que nós somos a forma das 5 pessoas ao qual nós nos relacionamos. Então, se você se relaciona com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus, já são 3. Teu amigo, mesmo estando mais ou menos, é minoria. Entendeu? O cônjuge, mesmo sendo é minoria. Então, são 3 contra 2. Agora, quando você se afasta desse relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, a sua mente ela é influenciada e não tem como bloquear os pensamentos negativos, as palavras negativas. E aí você começa. Primeiro, porque você não cai o corpo fisicamente, você cai primeiro na sua mente e no seu coração. E aí depois é que o seu corpo cai. Porque você viu que ele pediu o dinheiro, ao pegar o dinheiro, diz a Bíblia que passou alguns dias e ele foi-se embora. Eu já tenho dinheiro. Porque tem gente que é assim. Quando ela tem um recurso, ela acha que ela é maioria. Boba é ela, se engana. Porque nós não somos maioria com recurso. Nós somos maioria com Deus. E eu falei assim, Jesus, isso é muito forte. Mas chegou ao ponto de desejar a comida dos porcos, aquele que saiu pensando, eu vou viver. Agora estava apenas tentando sobreviver. Ele saiu da casa, deixa eu passar um pouquinho, e caindo em si. E aí, quando ele cai em si, essa expressão é muito poderosa, justamente por isso que eu falei, por causa dos pensamentos. Ele percebeu, eu não estou bem, eu me afastei, eu preciso voltar. A pessoa só deseja voltar quando ela reconhece que aonde ela não está bom. Você só vai querer ter um relacionamento com Deus se você reconhecer que até onde foi a força do seu braço e do seu jeito, não deu certo. Enquanto você achar que está dando certo, você não vai querer voltar. Mas quando ele caiu em si, ele viu, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E eu falei assim, Jesus, isso é muito forte. Porque antes de voltar para casa, ele voltou para dentro de si. Ele voltou para a consciência, para o pensamento dele. Porque Deus só consegue nos libertar quando nós reconhecemos que precisamos de libertação. Quando nós reconhecemos que precisamos de transformação. Quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Quando eu acho que eu não preciso, não tem como Deus agir. Porque Deus, ele não obriga ninguém a permanecer. Ele nos dá o livre-arbítrio. Você fica se você quiser, mas também você não vai adquirir, aleluia, aquilo que você quer da parte dele, tão especial. E eu falei assim, Jesus, isso é muito forte. Porque existem pessoas que querem mudar de situação, mas não querem reconhecer a sua condição. Então, para você mudar de situação, primeiro você precisa reconhecer a sua condição. Se você não reconhece a sua condição, você não vai mudar de situação. Uma pessoa que, vou dar um exemplo simples, que ela quer, eu quero prosperar, eu quero ser rica, eu quero mudar de profissão, mas ela não estuda, ela não trabalha, não faz um curso, como que ela vai mudar a situação dela? Não vai mudar a situação, ela vai permanecer. Está entendendo? Eu estou tentando dar um exemplo que você consiga compreender o que Deus quer falar. Porque nessa noite ele não quer falar sobre transformação de situação financeira, mas ele quer falar sobre transformação espiritual. Porque tem gente que está aqui dentro, mas está lá fora. Só está o corpo. Querem sair do problema, mas não querem olhar para aquilo que as levou até lá. O arrependimento começa quando paramos de fugir
da verdade sobre nós mesmos. E qual é a verdade sobre você nessa noite? Não precisa você falar para ninguém, basta você falar para você e para o Senhor, porque o véu que separava já não separa mais. Você tem livre acesso a Ele, você não precisa de mim, da minha oração, você só precisa ter um coração quebrantado e contrito e apresentar para Ele nesta noite o que tem atrapalhado a sua vida espiritual, o que tem atrapalhado você de avançar, aleluia, no reino. É isso que o Senhor está querendo falar. E naquela noite, ele não culpou ninguém. Porque, gente, eu conheço uma pessoa que tem mania, ela fala assim, não vou falar o nome, né? Mas é uma pessoa muito próxima a mim. Fala assim, eu não vou para a igreja, não. Porque lá na igreja acontece isso, acontece aquilo. Porque fulano faz isso. Para mim ser crente, para mim ser assim, então eu não vou ser crente. Todas as vezes eu falo para essa pessoa, seja a diferença que você quer ver dentro da igreja. E a igreja somos nós e nós somos falhos. Se você for ficar procurando perfeição na igreja, você não vai encontrar. Porque quem morreu na cruz por mim e por você, não foi essas pessoas que estão fazendo errado, mas foi Jesus. Então, eu falo para essa pessoa, isso muitas das vezes é desculpa para não se posicionar em Cristo. Porque quem não quer se posicionar, sempre arruma um culpado. E a pessoa, né, porque agora eu vou falar um pouquinho da psicanálise. Na psicanálise, volta muito para a infância. E aí, pessoas que passaram traumas na infância, aí a pessoa é assim, porque na infância foi rejeitado. Porque na infância foi abandonado. Mas, meu amigo, minha amiga, você tem o livre arbítrio de decidir o que você quer fazer agora. Não é com o que fizeram com você na sua infância. Não é com o que aconteceu no seu passado. Mas o que é que você quer fazer agora da sua história. Você pode fazer diferente. Porque ele reconheceu que ele estava errado. E o que ele faz? Ele não culpa o pai que deu o dinheiro. Porque ele podia dizer, poxa, meu pai poderia não ter me dado a herança. Meu pai poderia ter falado para mim, não vou te dar porque eu não morri. E aí, eu não estaria aqui comendo a bolota dos porcos. Porque tem gente que é assim, se Deus dá, ele bota a culpa em Deus. Se Deus não dá, ele também bota a culpa em Deus. Ele nunca é culpado de nada, ele sempre é a vítima. E nós não somos vítimas. A logoterapia, ela fala muito sobre o sentido da vida, sobre o propósito. Qual é o propósito da sua vida? O que você quer escolher? Você decide. É um caminho com uma bifurcação. Tem 2 caminhos. Tem o caminho do sofrimento, da dor, do pobre coitado, do rejeitado, do abandonado, do que fizeram comigo. E tem o caminho que eu posso fazer diferente porque eu escolhi Jesus. E a maioria das pessoas escolhem ficar nesse caminho. Mas esse filho aqui, ele não culpou a cidade. Ele não culpou os amigos. Ele reconheceu. Pequei. O negócio é esse, reconhecer. Errei. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a não errar mais. A não colocar a culpa em ninguém. A me responsabilizar pelas minhas atitudes. Pelo meu mau comportamento. Pela minha incapacidade de conseguir te servir, porque eu estou olhando para o outro em vez de olhar para a cruz. Porque quando eu olho para a cruz, pode quem quiser dar lugar do meu lado, eu vou permanecer. Porque eu só me desviei porque eu olhei para o lado. E aí, naquela que eu olhei para o lado e me desviei, quando eu voltei para si e olhei novamente para a cruz, eu entendi que hoje eu permaneço não é pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele já fez pela minha vida. E então tomou uma decisão. Eu me levantarei e irei ter com meu pai. Observe, ele não ficou apenas pensando, ele se levantou. Por quê? Porque um verdadeiro arrependimento
produz movimento. Quem se arrepende se movimenta em direção à cruz. Se disse que se arrependeu, chorou e não se movimentou em direção à cruz, não é arrependimento, é remorso. Quem reconhece a distância começa a caminhada de volta. O filho ainda estava longe, mas o pai o viu. Em Lucas 15, 20 diz: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O filho ainda estava longe. Eu entendo que, mesmo no período em que eu estava desviada, eu estava longe, mas o Senhor, Ele estava me olhando. Ele estava me vendo, porque certa feita, quando eu estava muito bêbada, muito bêbada, eu ouvi aquela voz que falava no meu ouvido, e eu assim, ó, eu consigo lembrar até hoje, eu consigo me ver. Até aqui tu foi, agora acabou para você. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, estou ficando doida. Mas era Deus, aquela foi a última vez que eu bebi daquela maneira. Eu estava longe dele, mas ele estava me vendo. O filho estava caminhando em direção à casa, mas o pai correu ao seu encontro. O filho voltou pensando que talvez pudesse ser apenas um empregado. Foi o que ele pensou, né? Eu vou voltar porque eu já gastei meu dinheiro, eu gastei minha herança, agora eu não vou ser mais filho, agora eu vou ser empregado. Mas não, a distância não mudou o filho, mas não mudou o coração do pai. Porque Deus, Ele é lindo, né? Ele é assim. Ele sempre tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Ainda que muitas das vezes nós rejeitamos esse plano, mas Ele tem. E isso se chama, sabe o quê? Graça. E o que é graça, pastora? Favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele se deu naquela cruz por nós. O filho foi embora, mas o pai não deixou de ser pai. O filho desperdiçou a herança, mas o pai não desperdiçou o amor. O filho perdeu muita coisa, mas havia ainda uma coisa que ele não havia perdido: o caminho de volta. E a Bíblia fala, né? Ensina o menino o caminho em que deve andar, que quando for moço, ele voltará, ele achará o caminho. Aleluia! Eu sinto Deus aqui nessa noite. O caminho de volta para casa. O pai não apenas recebe ele, mas o pai restaura ele. O filho volta e reconhecendo o seu pecado, mas o pai não o recebe como empregado. O pai manda trazer a melhor roupa. O pai manda pôr o anel no dedo dele e as sandálias nos pés dele. E prepara uma celebração. Por quê, pastora? Porque o pai restaura a identidade dele. A roupa fala de restaurar, né, a dignidade. O anel de reconhecer que ele é daquela família, aquele anel era o selo. E as sandálias, por quê? Só andava descalço escravos. Filho tinha sandália. E é isso que o Senhor está querendo falar comigo e contigo nesta noite. Tu é filho. Tu tem veste, tu tem anel, tu tem sandália. Oh, meu Deus. Porque o pai não estava apenas recebendo alguém de volta, ele estava restaurando a identidade de um filho. Ele voltou carregando a culpa, porque é assim que a gente volta. Foi assim que eu voltei quando eu voltei. Eu voltei com tanta culpa que quando eu voltei, passou 15 dias, o Senhor me renovou com o Espírito Santo. Eu falei, é demônio? Porque do jeito que eu dava lugar à minha carne, impossível ser o Espírito de Deus. Mas era o Espírito Santo, porque ele sempre deixa alguém para testificar.
E a minha amiga, quando eu vim da frente do altar, porque, gente, quando a gente chama as pessoas para vir no altar, às vezes as pessoas não querem vir no altar. Mas no altar tem resposta, no altar tem milagre, no altar tem cura. Quando eu voltei, que ela olhou para mim, ela falou assim, eu estou vendo um brilho diferente no seu rosto. Eu comecei a chorar, porque Deus não deixa ninguém com dúvida. Ali ele confirmou, não foi demônio, foi o meu espírito que tomou a tua vida. Gente, é muito lindo, porque a gente mesmo nos culpamos dos nossos pecados e não nos achamos dignos de receber o perdão e a restituição. Mas ele me olha e te olha como filho. E ele quer restituir nesta noite. O pai colocou sobre ele uma roupa nova. Ele voltou pensando que não merecia mais aquele lugar. E o pai mostrou, você voltou para casa. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. Seu erro não é maior do que a graça de Deus. Preste atenção. A graça do Senhor, ela sempre vai ser maior do que o nosso erro, do que o nosso pecado, do que as nossas falhas. Seu passado não é maior que a misericórdia de Deus. Sua queda não precisa ser o capítulo final da sua história. Ainda existe um caminho de volta. Oh, meu Deus. Dentro da casa, mas vivendo como empregado. E foi aqui, nesse ponto, que o Senhor mais me confrontou quando eu estava montando essa ministração. Existe algo nessa parábola que precisamos perceber. Talvez existam pessoas aqui que já voltaram para a casa do Pai, mas ainda vivem como empregado. Eu falei assim, Jesus, isso é muito forte. Eles estão dentro da casa, trabalham na casa, servem na casa, fazem muitas coisas na igreja, mas ainda não desenvolveram um relacionamento verdadeiro com o Pai. Estão na casa, mas ainda não entenderam a identidade de filhos. Talvez você vai dizer, eu entendi sim, eu me relaciono com Deus sim, eu tenho identidade de filho sim. Só que filho, quem tem relacionamento com o Pai, diz lá em João 10, se eu não me engano, a ovelha escuta a voz do seu pastor. Você tem obedecido à voz do seu pastor? Quem se relaciona faz o que o pai manda, o que o pai orienta, o que o pai diz que um filho precisa fazer. Eu falei, Jesus, isso é muito forte. Porque empregado trabalha por salário, trabalha por obrigação, trabalha esperando aquilo que vai receber em troca. Mas o filho não vive assim. O filho serve por amor. Filho serve porque existe um relacionamento, existe pertencimento, existe intimidade. Talvez você esteja já anos da igreja. Talvez já tenha feito muitas coisas para Deus. Talvez tenha servido em departamentos, ministérios, projetos, mas ainda não entendeu que Deus não o chamou para ser apenas um empregado dentro da casa. Ele o chamou para ser filho. O empregado pergunta, como posso agradar o meu pai? Essa é a diferença. E aqui eu me lembro de Paulo, que diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 14. Paulo declara que era devedor. Paulo não estava dizendo que precisava pagar a Deus pela salvação. Ele não servia para comprar o amor do Pai.
Ele servia porque já havia sido alcançado pelo amor do Pai. Gente, eu falei assim, Senhor, coisa linda. E aqui está a diferença. Porque tem gente que fala assim, eu sou voluntário na igreja. Nós não somos voluntários, nós somos devedores. Quando eu entendo que o que o Senhor fez na cruz do Calvário, nada que eu faça vai pagar o que Ele fez, eu não sou voluntária, eu sou devedora. Eu devo fazer mais, e nunca vai pagar o que Ele fez por mim. Empregado serve para ser aceito, filho serve porque já foi aceito. Está entendendo a diferença? Você serve porque você já foi aceito. Por isso Deus não quer apenas nas nossas mãos. Por isso Deus não quer apenas as nossas mãos trabalhando na casa. Ele quer o nosso coração ligado ao coração do Pai. Você pode estar dentro da casa e ainda viver como empregado. Porque tem muita gente que está dentro da casa, mas vive como empregado. Pode trabalhar muito e conhecer pouco o Pai. Pode servir no altar e não ter intimidade com Deus. Porque estar na casa não significa necessariamente conhecer o coração de Deus. E é tão triste quando a gente olha para alguém e vê que a pessoa serve, mas você consegue ver que a pessoa ainda não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Deus. Ela só serve. Mas Deus, Ele não quer servo, Ele quer filhos. Porque quando eu sou filho, eu faço para agradar o meu pai, eu não preciso que ninguém fale. Eu vou fazer. O pai não está procurando apenas pessoas que trabalhem para ele. Ele está formando filhos que caminhem com ele, que o conheçam, que o amem, que sirvam não por obrigação, mas por amor. E talvez hoje a pergunta não seja quanto eu tenho feito para Deus, mas quanto eu tenho conhecido o coração do meu Pai. Quanto você tem conhecido o coração do seu Pai? Porque o Pai não quer apenas que você trabalhe na casa. O Pai quer que você viva como filho dentro dela, independente do que o outro faz. O caminho de volta tem nome. E qual é o nome do caminho de volta? Jesus. Porque o que Jesus declara? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não está no caminho, tu não está servindo. Agora precisamos olhar além dessa parábola, porque essa história revela o coração do Pai. Mas existe uma pergunta para mim e para você nesta noite. Como nós podemos voltar para o Pai? E é aqui que o Evangelho do Senhor ele entra de uma maneira sobrenatural. Por meio de Jesus. É pelo meio dele. Nós estávamos distantes, estávamos separados pelo pecado, mas Jesus veio ao nosso encontro e ele foi até a cruz para me salvar e para te salvar. Derramou o seu sangue e abriu o caminho da reconciliação com o Pai. Foi isso que Jesus fez. Porque se nós pararmos para analisarmos, Jesus poderia falar, eu vou para a cruz, um bando de rebeldes, desobedientes, vou nada, deixa tudo na prova, que morra todos. Mas não, o que ele falou? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Aleluia! E aí, quando é na minha vez de pecador, eu quero falar, eu desviei por causa de fulano, de Bertrano, eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue e abriu um caminho de reconciliação com o Pai. Então, guarde essa frase. O filho voltou para a casa do Pai, mas nós voltamos para o Pai por meio do Filho. Essa é a beleza do Evangelho. Jesus não veio apenas melhorar a nossa vida. Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Talvez hoje
você esteja dentro da igreja, mas o seu coração está longe. Talvez tenha se afastado de Deus aos poucos, porque as circunstâncias, a adversidade, muitas das vezes, nos afasta do Pai. Como eu falei para vocês, que como Ele não fez algo que eu queria, eu me desviei. Mas eu glorifico ao Senhor que Ele teve misericórdia de mim e restituiu a minha vida espiritual. E hoje eu estou aqui o servindo, não por aquilo que Ele pode fazer, mas porque hoje eu entendo que Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Talvez esteja carregando culpa. Talvez esteja pensando, depois de tudo que eu fiz, será que eu ainda posso voltar? Pode voltar sim. Você pode voltar. Porque o Pai ainda recebe. O caminho ainda está aberto. A graça ainda está disponível. Só depende de você cair em si. Volta para casa. E aqui eu não estou falando só com uma pessoa que ainda não se reconciliou com o Senhor, uma pessoa que não aceitou o Senhor como seu Salvador, mas eu também estou falando daqueles que estão como empregados, mas precisam voltar para casa, para esse relacionamento. Talvez você tenha perdido muitas coisas, mas não perca a presença de Deus. Talvez você tenha se afastado, mas não permaneça na terra distante. Talvez você tenha caído, mas faça como esse menino. Levante-se, se posicione. Talvez você tenha perdido tudo, mas volte. E se você está dentro desta casa, mas percebeu que ainda está vivendo como empregado, hoje também é dia de voltar ao coração do Pai. Pare de apenas trabalhar para Deus. A obra precisa? Precisa. Mas Ele quer filhos. Você consegue entender isso? Oh, meu Deus. Me perdi. O pai mostrou que havia... Deixa eu ver se eu acho que... Pare de trabalhar para Deus. Comece a caminhar com Deus. Pare de apenas fazer coisas para o Pai. Comece a conhecer o Pai. Porque o Pai continua sendo Pai. E como a Bíblia diz, como um pai, ele não dá uma pedra para os seus filhos. Imagine o Pai Celestial. Ele dá pão, Ele dá colo, Ele dá cuidado, Ele dá amor, Ele dá direcionamento. Pare apenas de fazer coisa, comece a caminhar com o Pai, porque o Pai continua sendo Pai. O filho pensou que precisava voltar como empregado, mas o pai o recebeu como filho. Ele voltou carregando culpa, mas o pai recebeu com graça, com favor imerecido. Ele voltou sem saber se ainda havia um lugar para ele. O pai mostrou que havia, porque a graça de Deus não apenas nos recebe de volta, a graça de Deus nos restaura. E Deus quer restaurar vidas nesta noite. Restaurar relacionamentos. Porque Ele não quer empregados, Ele não quer servos. Ele quer filhos. Oh, aleluia. Meu Deus. E eu termino dizendo: ainda há um lugar na casa do Pai. E esse caminho de volta tem nome. E o nome desse caminho de volta é Jesus.